Bom, galera, vamos falar sobre um tema que está super em alta, que é o famoso salário a combinar, né? Tem muitas empresas que estão sim fazendo isso com os candidatos, né? Lembrando que eu sou formado em gestão de recursos humanos, então eu aprendi muita coisa na faculdade e também faço isso de pesquisa. Trabalhei pouquíssimo tempo na área de recursos humanos e detestei essa área, até por isso que eu faço bastante vídeos, né, falando sobre isso, a pura realidade sobre o mercado de trabalho. Então, o salário a combinar é a nova moda das empresas na entrevista de emprego. Isso aí é sim uma nova sensação, né? A empresa entra em contato contigo, perguntando, né, se tu está interessado para poder se candidatar a uma vaga. Você vai lá. Você tem uma vaga, por exemplo, vamos lá. Você tem uma vaga de auxiliar de loja. Auxiliar de loja, vai lá, faz aquele serviço, talvez tipo um operador de loja, opera a caixa, não sei o que, salário R$ 1.700. Vai, tu mora em Minas Gerais, um exemplo, ou Rio Grande do Sul, tem essa média de salário aí de um auxiliar de loja, essa faixa. Aí você tem uns descontos lá, você ganha na faixa de uns R$ 1.550. Aí tu vai trabalhar o mês todo, 26 dias do mês, para ganhar R$ 1.550 numa faixa de R$ 55 por dia, mais ou menos, vamos se dizer. Essa é a média do teu salário trabalhando aí 8 horas por dia. E ainda mais você só sabe desse valor de salário quando tu vai para uma segunda etapa ou quando tu pergunta pro entrevistador quanto que é o salário. Então, assim, você pergunta de primeira, não, salário a combinar. Nós não podemos falar somente na entrevista. Aí tu vai para entrevista de emprego, às vezes é longe pra caramba, você já tá numa situação financeira muito ruim, e tu vai para entrevista de emprego e chega lá o salário é baixíssimo. E tu acaba perdendo o tempo, né, o teu tempo para ir para uma entrevista dessa. Então, o que está acontecendo é isso. É por isso que a gente fala bastante, a geração Z, ela não está mais com paciência de ir para esse tipo de entrevista, vai para uma entrevista, gincanas, brincadeiras sem graça, coisas de quinta, sexta série, né? Aquela gincana sem necessidade, aquela dinâmica que eles falam que aquilo é um besterol. Em vez de ir pro vamos ver, falar a pura realidade da vaga, perguntar das experiências, perguntar do que sabe fazer, que é muito mais importante, e você acaba pegando e perdendo todo esse tempo, né, mandando aí o seu currículo e indo para uma entrevista dessa. Então a geração Z acordou, né, uma vez por todas, que você perde tempo indo em entrevista ruim, e a geração Z já tem muito mais audácia, faz a pergunta às vezes manda mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, qual é o salário? Salário a combinar, então não tenho interesse. E o que está acontecendo é isso, a geração Z está rejeitando emprego. A geração Z é uma geração que tem muita coragem, porque, graças a Deus, é uma geração que muitos não têm um compromisso tão grande. É isso que deixa a geração boomers muito irritada. Eu recebi um comentário agora há pouco de um cara muito mal criado, falando que a geração tal quer ganhar, não quer ganhar pouco, mas quer comprar celular de R$ 15.000. Celular de R$ 15.000, isso daí é coisa, pra mim é coisa de idiota. Você querer comprar um celular de R$ 15.000, sendo que você é pobre. Não é verdade isso daí. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu mesmo não gosto de celular Meu celular custou R$ 800. O meu celular mais recente eu paguei R$ 800. Celular simples que grava aí 1080, perfeito, grava numa boa, dá pra me fazer minhas coisas, mandar o meu, sei lá, trabalhar com ele numa boa, sem problema nenhum. Então não tem desculpa. Então o salário a combinar é uma nova moda que as empresas estão fazendo para poder segurar o candidato e fazer o candidato ir para a entrevista de emprego de maneira presencial. E muita gente da geração Z não está gostando disso e não está aceitando ir para uma entrevista de emprego, né, sem saber o teu salário. Então tem que saber o salário, é muito importante. Eu acho que as coisas mais básicas aqui, ó, você tem que saber o salário e a função. Tem muita empresa que não fala qual é a função. Às vezes vai lá, entra em contato, tem uma vaga de emprego aberta. Você tem interesse? Qual é a função? Isso só vai ser falado na entrevista de emprego. A geração Z vai lá e rejeita a candidatura. Então, as empresas estão mordidas com causa disso, estão pé da vida, porque sabem que a geração de hoje não está mais aceitando qualquer coisa. A geração não tem filhos, a geração não tem compromisso. A geração de hoje, qualquer R$ 1.500 consegue se sustentar trabalhando por conta própria. É muito melhor você ganhar salário mínimo por conta própria do que tu ganhar salário mínimo trabalhando para os outros. Isso aí é uma realidade. Então,
Tu prefere pegar hoje 1000 vezes sair, vender alguma coisa na rua, ganhar aí seus 50, 60, 70 reais livre, do que ficar aí 8 horas numa empresa para ganhar. Aí tem empresas que você fizer a divisão dos 30 dias, dá menos de 50 reais, gente. Eu mesmo já fiz isso em 2 horas de trabalho, já fiz isso, um experimento. Vou tentar fazer isso no litoral, né, que é um lugar muito movimentado, com muita gente, para vocês verem a noção de como funciona, né? Já tive vezes que eu fui vender alguma coisa e a pessoa me deu uma nota de 20 reais, falou assim, ó, pega aí, é para te ajudar. 20 reais uma tacada só. 20 reais é equivalente aí a 3 horas de trabalho de muito trabalhador que está num subemprego. E eu ganhei isso numa tacada só, né? Eu estava com um projeto de viajar, né? Conhecer aí alguns lugares do Brasil, e eu estava saindo para vender alguns itens na rua, e eu vendi paçoquinha, vendi doces, né? Em várias cidades aí do interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, e eu consegui esse dinheiro arrecadando, vendendo coisas na rua. Então isso é sim uma tendência, e a galera tá saindo fora desses empregos aí porque é muita burocracia. Se pelo menos as empresas fossem mais fáceis, mais flexíveis e não ficasse com essa burocracia toda, talvez tudo seria diferente. Mas as empresas ainda burocratizam tudo e tudo acaba ficando pior. Não adianta, as pessoas não são mais trouxas, né? A geração de antigamente, eu não vou falar que era uma geração trouxa, mas era uma geração que precisava mais. E em muitos casos eram mais caladas, né? Eram mais resilientes. Até teve um vídeo de um cara, um empresário, que falou que a geração Z não é resiliente. Não, tem que ser resiliente mesmo. Resiliência em muitos momentos acaba atrapalhando a vida da pessoa, porque você não pode ficar perdendo tempo fazendo o que tu não gosta e ganhando mal, né? Se for para trabalhar no que não gosta, pelo menos ganha bem, ganha uns 4, 5 mil pelo menos, né? Eu mesmo não gosto de serviço braçal, mas se aparecesse um emprego hoje aí, trabalhar com um servente de pedreiro que ganhasse aí, sei lá, uns 300 pau por dia, eu ia. Opa, você acha que eu não ia? Trabalhava aí uns 10, 15 dias por mês, acabou. Eu não precisava mais de nada, trabalhava um dia assim, um dia não, acabou. Era 4 mil, 4.500 reais por mês que eu ganhasse. Então tava bom. Eu não sei se o servente de pedreiro ganha tudo isso, acho que ganha menos, né? Deve ganhar uns 200 reais por dia, mais ou menos, depende da região também. O Sul paga muito bem, lá no Nordeste já paga um pouco mais baixo. Isso aí é relato de pessoas que eu ouço bastante, né, de empreiteiras que eu às vezes vou fazer alguma assessoria de RH, que fala muito sobre isso, né, que no Nordeste ganha assim um salário muito abaixo, né, pessoal que é pedreiro. Então as pessoas acordaram, e salário a combinar é uma nova moda que não vai dar certo, porque a geração Z não aceita ir para uma entrevista de emprego sem saber o quanto vai ganhar e o cargo que vai exercer. Se não souber, geração Z nem comparece a uma entrevista de emprego, beleza, galera? Então, se você concorda com o que eu falei, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!